Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando sua opinião, seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. E claro, nesse vídeo repercutir a coletiva do Paulo Brax hoje na Vasco TV. Falou ali cerca de 1h30, né? Falou bastante. A gente vai fazer aqui um resumo e responder alguns questionamentos aí da torcida do Vasco, né, em relação ao Barbieri, reforços e também essas últimas notícias aí bem negativas que podem atrapalhar o Vasco aí nessa segunda janela. Mas família, basicamente a gente pode resumir essa coletiva aí do Paulo Brax assumindo seus erros, né? Tanto da comissão técnica quanto na montagem do elenco. Eu sei que ele falou, deu várias explicações, só que, claro, a gente quer ver o resultado dentro de campo. Mas ele assumiu erros, tanto do Barbieri quanto dele na montagem do elenco. E aí, cara, hoje eu tava assistindo um vídeo lá do Zé Colmeia no Instagram. Eu trago bastante o Zé Colmeia aqui, né? É porque, assim, eu entendo que o Zé Colmeia é um cara que ali no Instagram é muito forte, tem muito torcedor do Vasco que gosta dos posicionamentos dele, e ele disse basicamente que hoje dentro do Vasco não precisa mais da Fla-Press, né, pra queimar o clube. Agora existe a Vaz-Press, que vascaínos dentro do clube ou fora do clube acabam atrapalhando aí o andamento, o processo da 777 à frente do Vasco. Cara, sobrou até pro Levenciano e eu quero trazer essa opinião dele aqui, claro, saber se você concorda, pra gente debater também, família vascaína. Mas vamos começar aí com a coletiva hoje do Paulo Brax. Como eu disse aqui, né, ele assumiu erros na montagem aí do elenco, tem algumas carências, o elenco não chegou com a porcentagem que ele disse, né, de 90%, inclusive ele falou que 80%. Eu cheguei ao número de 80%, não foi de 90%. E aí, vamos começar aqui falando do Maurício Barbieri, porque eu tenho certeza que aí 90%, 95%, 99% da torcida do Vasco pede a demissão do Maurício Barbieri, mas olha só, não vai acontecer não. Se liga só. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela, na 8ª rodada de um campeonato de 38, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. Então, te respondendo e sem te responder a respeito de limite, eu acho que a avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, o trabalho do Abel, o trabalho do Barbieri, o trabalho dos jogadores, o trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Tá aí, né? Maurício Barbieri segue com a confiança ali do Paulo Brax. É claro que a gente já viu isso diversas vezes no futebol, né? Um dirigente defender a permanência do treinador, confia no trabalho e daqui a pouco manda embora. Você pode até me questionar o seguinte, mas Thiago, agora é uma SAF, é a 777 que comanda, mas a gente pegar o Gênova como exemplo, eles demitiram bastante treinador lá na Itália. Então eu acho que é uma fala importante do Paulo Brax no sentido de dar confiança pro seu treinador, mas eu imagino que mais uma derrota aí à frente, né, contra o Flamengo, cara, é insustentável a permanência do Maurício Barbieri. E aí eu quero trazer um pequeno trecho que ele fala, né, da questão aí da mudança de elenco na segunda janela, mas até lá a gente confia no elenco que tá no Vasco nesse momento. E aí ele fala de mudanças na parte tática, de jogadores. Se liga só nesse trecho. A gente pode fazer diferente? A gente pode mudar o modelo? A gente pode mudar a estratégia de jogar? Por que não? Eu acho que o primeiro é olhar para dentro, saber que a gente pode fazer diferente e fazer. E o que eu quero que o torcedor veja é a mudança dos resultados. É a mudança nossa na tabela. É a mudança nossa a partir da 8ª rodada, que a gente termina numa zona de rebaixamento, e que não importa como começa, importa como termina o campeonato, e que a gente tem essa mudança logo. Mas é isso, né, Paulo Brax? Exatamente isso que a gente cobra do Maurício Barbieri, uma variação tática, uma mudança de ideia. O Vasco é a mesma coisa do ABC, né? Esse Vasco que enfrentou o Fortaleza. Não mudou nada. E aí você acredita que vai haver uma mudança de sistema tático, de peças, mas se não aconteceu até agora, não dá pra entender, né? E um outro ponto que eu queria levantar aqui
que ele falou na coletiva em relação ao campo, família vascaína, é a parte física dos jogadores. Ele citou isso. Ele falou que o Vasco é um dos times que mais corre na competição, e um ponto positivo dentro de todas essas notícias ruins é que o Vasco não tem lesão muscular, né? Lesões musculares aí no seu elenco. E, pô, pelo amor de Deus, né, Paulo Brax? O Vasco joga um dia, tem a semana toda para fazer uma recuperação, um trabalho muscular, né, academia, se preparar. Então, isso é o mínimo, né? Mas eu achei engraçado ele falar isso, o Vasco jogando apenas uma competição. Agora a gente passa aí pelas contratações, né, e reforços. E uma questão que chama muito a atenção é o Orediano, né? Porque o Orediano é um jogador que o Vasco fez o maior investimento na janela e o Barbieri não utiliza ele nunca como titular. E aí foi um questionamento ao Paulo Brax se as contratações passam pelo Maurício Barbieri. Se liga só. Processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, que ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para 2 aprovações, que eu preciso ter 2 aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna, de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então, esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente, por mim e pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777. O que é normal dentro do nosso processo. Tá aí, né? O Paulo Brax bateu muito no peito na coletiva, falando aí de 8 ou 7 jogadores que são titulares, que o Vasco comprou e são titulares nesse momento, né? E apenas um não é, e é o jogador mais caro. Então, claro que foi um erro de avaliação dele, do Maurício Barbieri, em relação ao Orediano. Ele até explica essa questão de contratações para um futuro, jogadores que podem ajudar numa futura venda, tudo bem, mas o time pavoroso que o Vasco tinha no ano passado era essencial jogadores para serem titulares. Então, houve um erro de avaliação, ou o Barbieri ajusta a forma de jogar para que o Orediano possa ser encaixado nesse time. Não faz sentido sua maior contratação entrar no jogo contra o Fortaleza ali após os 45 minutos. Isso é ridículo, né? E dentro desses erros, né, que o Paulo Brax assumiu na montagem do elenco, ele falou do camisa 10 e o porquê ele errou nesse sentido. Se liga só. Em relação ao meia, a gente buscou nomes dentro do mercado de muita qualidade, e talvez tenha sido um erro meu, porque eu mirei alto demais. E a gente não conseguiu, por vários fatores dentro dessa negociação, seja fator financeiro, seja fator de aceitação do próprio atleta, porque a torcida do Vasco também, ela parte de alguns nomes com a premissa que esse jogador quer vir para casa. Eles não quer. Às vezes não quer vir para o Brasil. E ele não fala isso. Ele fala isso na negociação através do empresário. Ele não bota a cara para falar isso. E a gente é cobrado desse atleta não vir sem poder expor esse jogador que não quer vestir a nossa camisa. Então foi mirado alto demais na posição de meia desde o início. E não em relação à reposição ao Nenê, tá? Não estou falando do Nenê. Estou falando que a gente precisava, sim, de um jogador com uma qualidade maior ali no meio. E ao mirar alto demais, a gente chegou próximo de 2 ou 3 jogadores, e alguns nomes foram vazados, e eu até já confirmei alguns nomes, e a gente não conseguiu fazer. E entre esse jogador de muita qualidade e os atletas que tinham disponíveis no mercado naquele momento, e os nossos do elenco, que a gente poderia potencializar para exercer essa função, a gente ficou com a terceira opção. De atletas dentro do nosso elenco, mais de um nome, que poderia exercer dentro do modelo de jogo da comissão técnica essa função. Melhor do que trazer esse jogador de uma prateleira que não ia nos agregar muito. Então a gente preferiu trabalhar a performance desses atletas. Então esse alvo pode ter nos prejudicado nessa corrida de contratação, que a gente não quis fazer, eu não quis fazer, o grupo não quis fazer, a comissão não quis fazer, uma contratação por ser uma contratação para aquela posição. Porque diferente da posição de goleiro que você citou, o meia pode ser feito por outros jogadores de linha.
pode ser feita por um volante que tem qualidade, por um extrema, por um falso 9. A gente entendeu que aqui dentro a gente teria esse jogador para ocupar aquela posição. E até agora esse jogador não ocupou essa posição. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar, porque se vazar não vem, que seria entregar. Tá aí, esse é o ponto que ele colocou para não ter chego aí o meio armador, o camisa 10, disse aí que já tem ali um no gatilho, espera que possa ser um bom jogador, porque a gente está precisando, hein, Barbieri? E nessa próxima resposta aqui em relação às contratações, ele fala que já tem um jogador contratado, que a gente imagina, claro, que é o Serginho, mas tem 2 engatilhados, e fala também das carências aí desse elenco, jogadores que nesse momento a função que eles mais procuram é um 5 e um 10. Se liga só. A gente tem, sim, jogador já contratado para a próxima janela. A gente tem quase 2 nomes já fechados para a próxima janela. E eu não vou falar que nomes são esses. E eu não vou confirmar que nomes são esses. Lacuna no elenco, eu posso te falar 2, sem nenhum tipo de problema. Porque eu não quero melindrar nem adentrar num universo que hoje existe dentro do meu elenco, que nós vamos jogar até julho com esse grupo que está aqui, e eu confio neles. E eu confio neles. Mas eu já falei várias vezes que a gente busca um primeiro volante. E a gente também busca um meia. Essas 2 posições eu confirmo para você. Sem problema nenhum. Tá aí, né, cara? Eu espero que dentro dessas contratações venha um atacante de lado também, cara. Eu acho que o Vasco necessita de um atacante mais habilidoso, que possa entregar mais nesse momento, porque são muitos jogadores jovens ali, né? Peck, Figueiredo, Eric Marcos, tá na hora do Vasco olhar para esse setor do campo também. O Paulo Brax deu todas as explicações aí, né? Espero que realmente possa acontecer essas contratações e reforçar o elenco do Vasco, porque senão vai ficar muito difícil aí do Vasco nessa competição. E claro que aqui continuo mantendo a minha opinião, Maurício Barbieri deveria ser demitido o mais rápido possível, família vascaína. E, para finalizar essa questão do Paulo Brax, ele fala dessas notícias negativas aí, atrapalham muito, sim, o trabalho dele nessa segunda janela. Confere só. Se esses rumores de dívida no mercado com intermediários e com clubes atrapalha, é claro que atrapalha. Porque isso interfere na credibilidade do Vasco como marca. Uma credibilidade que a gente está mudando, acredito que nós estamos mudando, sim, dentro desse mercado, mas que a gente ainda esbarra em alguns problemas que são inerentes a outros clubes também. São comuns a outros clubes também. A gente tem pouquíssimos clubes superavitários hoje no Brasil. A gente tem pouquíssimos clubes hoje no Brasil que pagam rigorosamente em dia todos os seus contratos. Mas é óbvio que isso atrapalha dentro do mercado de contratação. Isso é óbvio que atrapalha na janela de contratação. Mas isso não vai impedir de fazermos movimentos na próxima janela. Tá aí, e pegando um gancho dessas notícias negativas que, claro, atrapalham o Vasco aí perante o mercado, com empresários, também com os clubes, com os próprios jogadores, o Zé Colmeia levantou isso hoje lá no Instagram, né? Que nesse momento não existe mais a Flapress, agora é a Vaspress, que atrapalha o andamento do clube, é os políticos do Vasco, ou os jornalistas vascaínos, né? Que são eles que estão noticiando essas situações negativas. Eu quero passar esse trecho aqui, sobrou até pro Levenciano e ver se você concorda. Vamos lá. O Cuejar, que é um cara próximo ao treinador Barbieri, porra, foi citado, aí já tava no Internacional, agora eu tô dizendo no Corinthians. Porra, ou seja, eles vão fazendo esse negócio com a cabeça do torcedor. E a janela não é agora. Nós estamos entrando em junho, é só em julho. Então conversas que estavam lá atrás, coisas que eu falei pra vocês, continuam aí. Mas não, os caras querem mover a cabeça do torcedor. E aí, começam com factoides. Ah, que o Vasco tá devendo isso, que o Vasco tá devendo aquilo, que o Vasco... Aí, porra, isso aí, sabe o que é? É pra desestabilizar, entendeu? Porra, as futuras contratações do Vasco. Eles querem gerar, entendeu? A Vaspress, tá? Porque isso é de dentro do Vasco. Esqueçam que não existe mais Flapress. Não precisa mais. Pra fuder o Vasco, dentro do Vasco tem uma porrada. Tem uma porrada. Isso virou Vasco. Infelizmente, isso virou Vasco. Sobre outras perguntas, um grande amigo meu acabou de me perguntar, Zé, me mandou uma matéria e falou assim, porra, pra ter virado SAF, porra, e tá acontecendo isso, era melhor não ter acontecido. E você concorda comigo? Eu falei, não concordo, porque do jeito que tava, entendeu? A gente cada vez ia estar pior. E eu já falei isso e não vou ficar aqui repetindo, que, entendeu? Que a gente sabe que tem modelo agora de pessoal da política aí que também proponha
Eu vou falar aqui, o projeto do Levin, dentro do projeto Somamos, eu tenho guardado em casa. O Vasco quer virar uma SAF. A SAF que deles não é boa, a que ele ia fazer era boa. Porra, não fode, né? Todo mundo que tiver com esse pensamento aí, porra, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos pedir para que seja visto internamente o que está acontecendo. Então aí, família vascaína, quero saber de você. Concorda com o Zé Colmeia? São os políticos, os jornalistas que ajudaram muito, né, nesse processo de SAF que agora estão atrapalhando aí a 777 e eu, cara, discordo plenamente. Primeiro falar aqui que ele tocou no nome do Levin esse ano, no projeto Somamos, e realmente o Levin foi bastante questionado nesse sentido, né, que ele apoiava a SAF e depois não apoiou mais, mas ele deu diversas explicações nesse sentido, né, falando que depois que ele começou ali a desenvolver o projeto Somamos, ele viu que a SAF não era o caminho, pelo menos num primeiro momento. Era ideal ali organizar o clube e eu acho que ele poderia pensar parecido com o presidente do Fortaleza, né? Se fosse transformar o clube em SAF, ia vender um percentual e não o controle total do futebol para uma empresa. Ele deu diversas explicações nesse sentido, cara. E quando você pega essa questão do Zé Colmeia falar da Vaspress, e eu discordo plenamente, cara, porque quando você pega as pessoas que fizeram as promessas pro Vascaíno, que não tá acontecendo agora, poxa, foi o Josh, que é o dono, Salgado, que é o presidente do clube, Osório, que é o vice-presidente, e aí você parte para parte dos profissionais que estão na SAF do Vasco, Luiz Melo, Abel Braga, o Paulo Brax falando que o Vasco ia entrar numa nova era, que não ia ter mais sofrimento. E quando você pega essas situações negativas que estão aparecendo na mídia, e são informações de profissionais, de jornalistas que ajudaram nesse processo da SAF, que defenderam o processo da SAF, não faz sentido nenhum. Então, não é a oposição ou quem quer mal do processo que vai lá no Pumita, poxa, Pumita, Nacional, quero contratar o Pumita, vai ser assim, assim, assado. E depois não honra com o compromisso? Tem que passar uma verba aqui, um valor para o empresário do Jair. Não acontece, não é a oposição. Os advogados do Andrei Santos, foi a oposição, é os políticos, é a Vaspress que está atrapalhando esse processo? Absolutamente que não. Então não faz sentido nenhum, cara, esse tipo de defesa. Tem que acontecer a cobrança, a fiscalização, para que realmente, se essa 777 administre o Vasco de uma maneira competente. O que não é o que está acontecendo agora. As promessas que foram feitas, a gente não vê um resultado em campo. O Vasco eliminado da Copa do Brasil, a eliminação no Carioca eu acho que faz parte, fomos eliminados ali pro Flamengo na semifinal. Agora, um Vasco no rebaixamento, não existe. O Vasco hoje tem a melhor campanha dos anos que foi rebaixado, só a melhor campanha em 2015. Não faz sentido nenhum, o Vasco não foi vendido para isso. Então, errado nesse momento não é a oposição ou a Vaspress, são as pessoas que realmente estão conduzindo esse processo. E que bom, né? A única coisa na minha visão que prestou, que fez sentido nessa coletiva aí do Paulo Brax, foi assumindo os seus erros, mas a gente quer ver os resultados dentro de campo. Ficando por aqui, tamo junto, deixa sua opinião aí, é nóis. Muito bom ser Vasco.